Glórias a Deus, louvado e engrandecido seja o santo nome do Senhor, do Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e dessa imensa terra. Estou mais uma vez nessa casa chamada Casa de Oração por Cristo Jesus, e eu me encontro no livro de Oséias, capítulo 6, o versículo é o 1, onde diz: Vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará. Depois de 2 dias nos dará a vida, ao terceiro dia nos ressuscitará e viveremos diante dele. Aqui já era uma profecia do profeta Oséias, né? Já profetizando a vinda de Cristo, porque ele foi quem morreu, né? E no terceiro dia ele ressuscitou, né? E viveremos diante dele. Então, o que quer dizer essa palavra? Ele estava profetizando que o Filho de Deus, o Filho do Deus vivo, o Cristo, ele vinha, né? E ia morrer, né? Ele ia morrer e ia ressuscitar ao terceiro dia, né? E ressuscitará ao terceiro dia, e viveremos diante dele. Aqui era uma profecia já para os tempos de hoje, os tempos de agora, os tempos de há 2021 anos atrás, que foi onde Cristo morreu e ao terceiro dia ressuscitou. E devemos andar com ele, né? Porque por ele são todas as coisas, dele e por ele são todas as coisas. Todas as coisas Deus nos consente em Cristo, porque Cristo já comprou o mundo para ele. Cristo já comprou as pessoas de volta para Deus. Então temos que andar, vivermos diante dele. Isso não é eu que estou inventando aqui, mas é a palavra de Deus que diz, né? Que fala. Aí diz assim: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Conheçamos e prossigamos a conhecer ao Senhor. Como a alva será a sua saída, e ele a nós virá como chuva serôdia que rega a terra. Conhecemos a Deus, prossigamos a conhecer a Deus todos os dias da nossa vida, porque Ele vai vir sobre nós como uma terra serôdia, diz a palavra, ou uma chuva serôdia. O que é chuva serôdia? Aquela chuva que rega a terra. Não é uma chuva que destrói a terra. A gente vê chuva que vem como um dilúvio no tempo da Arca de Noé, que veio e destruiu a terra. A gente vê chuva que vem muita quantidade de litros d'água e ali destrói uma rua inteira, derruba barreiras, destrói casas, mata pessoas. Então essa não é a chuva a qual, né, Deus prometeu. Não, a chuva a qual Deus prometeu, que nós conhecemos a Ele e prosseguimos a conhecer mais a Ele, porque Ele não é um Deus que vem para mandar uma chuva para destruir, porque Ele mesmo prometeu, fez uma aliança com Noé, a qual nunca mais ia destruir o mundo com água. Então quando vem essas chuvas assim, não é Deus, né? É permissão, mas não é Deus que vem. Mas quando Ele vem sobre nós, quando nós conhecemos a Ele de verdade, entendemos, praticamos o qual Ele quer que praticamos, né? A sua palavra, nos achegamos a Ele, porque Cristo mesmo diz: quem são os que me amam? Os que me amam são amados do meu Pai, e nós viremos e nos manifestaremos a Ele. E Deus está se manifestando na terra aos que querem buscar a Ele, aos que querem conhecer e prosseguir a conhecer mais e mais a vontade de Deus para o ser humano, mais e mais a vontade de Deus para cada um de nós. Cada vez que nós buscamos a conhecer, a entender os desígnios do Senhor, Ele nos dá mais e mais. Ele nos dá.
e não é com cobrança. Ele nos dá de graça, Ele nos agracia, como Ele fez com Maria. Ele agraciou. Há uma diferença de alguém que Deus conhece, alguém que pratica a palavra, alguém que Deus conhece e alguém que Deus agraciou, como foi Maria, a mãe de Jesus. Salve-a agraciada, que a partir de hoje terás um filho, e ele será chamado Emanuel, Deus conosco. Então ela foi agraciada. Louvado e engrandecido seja o santo nome do Senhor. Ela buscava ao Senhor, ela buscava e continuava buscando ao Senhor, e Deus a agraciou. Há uma diferença em pessoas que buscam ao Senhor, buscam a ser de Deus, e pessoas que são agraciadas por Deus. Pessoas que quanto mais faz errado, mais Deus ali exorta. Muitas vezes Ele castiga para voltarmos para trás, porque o bom pastor, ele vai e traz a ovelha quando está saindo do caminho, que está entrando no precipício, né? Então Ele muitas vezes nos castiga, para quê? Para que vemos que estamos errados e voltemos o caminho. Louvado e engrandecido seja o santo nome do Senhor. Mas tem pessoas também que Deus não lhe cobra. Tem pessoas que Deus não cobra os seus erros. Tem pessoas que Deus diz, bem-aventurado é aquele que Deus nada lhe imputa, né? Que não lhe imputa os pecados. Então não vamos julgar. Não vamos julgar, porque não sabemos quem é aquele que Deus não imputa pecado. Se você sabe que Deus não te imputa os pecados, não julgue os outros que pregam ou que fazem as coisas as quais Deus coloca no coração de fazer. Não julguemos. Jesus mesmo disse em Lucas 13, Ele diz, vocês estão pensando que aqueles que morreram na torre de Siloé, no desastre, na destruição da torre de Siloé, aqueles 18 que morreram, eles foram mais pecadores do que vocês? Não, ali tinha justos e morreram. Ele quis dizer que não é pela nossa justiça que vivemos, não é pela nossa justiça, mas sim é pela fé. E também muitas vezes temos fé, mas somos caídos sim em precipícios, em coisa. A diferença é que se buscamos a Deus, conhecemos a Deus, clamemos a Ele e Ele nos salvará. Assim como foi Daniel, que foi jogado ali na cova dos leões. Daniel poderia não ter sido jogado na cova dos leões, mas ele foi jogado, e ali Deus salvou dentro da cova, né? Sadraque, Mesaque e Abednego foi jogado na fornalha de fogo, aquecida nem sei quantas vezes mais, mas Deus deixou eles serem jogados ali naquela fornalha de fogo, eles serem jogados, para mostrar para o mundo que Deus é dono do fogo. Deus é dono de tudo. O fogo veio e não queimou nenhum daqueles 3 jovens, porque criam em Deus, conheciam a Deus, buscavam a Deus, sabia e prosseguia a conhecer mais de Deus. E Deus ali fez aquela maravilha. Louvado e engrandecido seja o santo nome do Senhor. Mas eu digo mais uma coisa, que não adianta, assim, adianta e não adianta tanto, porque muitas vezes, como a gente vê, no livro de Jó, capítulo 1, que diz assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e era homem sincero, reto, temente a Deus, desviava-se do mal. Ele era tudo isso, mas com o tempo, infelizmente, veio Satanás diante de Deus e pediu para bagunçar com a vida de Jó, e Deus deixou, Deus permitiu, tá? Pode ler mais para frente que você vai entender. E Deus permitiu. Por que Deus permitiu? Para que a glória de Deus se manifestasse na vida de Jó, através da vida de Jó, para que nós hoje pudéssemos ter ensinamento do Senhor e saber se você é justo como era Jó, se você é justo, você é sincero, né? Temente a Deus e se desvia do mal.
Ainda que venha alguma coisa mortífera contra você, não te fará dano. E se te fará dano, ainda que esteja morto, viverá. Porque diz a palavra de Deus que Jó ficou sem nada. 10 filhos morreram, tudo de uma vez. Vai saber o que eles estavam fazendo, né? Até a mulher dele disse: amaldiçoa o teu Deus e morre. Ele ficou sem nada, ficou pobre, raspando as feridas do corpo com um caco de telha. Mas depois, lá em Jó 42, diz: Deus restituiu em dobro o que Jó tinha, muito mais do que ele tinha antes. Por quê? Porque ele não murmurou contra Deus. E eu digo para você dessa forma hoje, para todos nós: prosseguimos a conhecer de Deus, conhecemos e prossigamos a conhecer de Deus. Mas o bom não é só nós conhecermos de Deus, bom é Deus nos conhecer. O melhor de tudo é Deus nos conhecer. Porque ali ele disse: olha, visse o meu servo Jó, homem sincero, temente a Deus, que se desvia do mal. Ele conhecia, ele sabia quem era Jó. Louvado e agradecido seja o santo nome do Senhor. Então nós temos que prosseguir a conhecer de Deus. Claro, temos que prosseguir a conhecer mais e mais de Deus. Tem um outro irmão aqui também, no Novo Testamento, no Lucas 1, capítulo 5. Lucas 1, capítulo 5, onde diz assim: existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, e cuja mulher era das filhas de Arão, e o seu nome era Isabel, e eram ambos justos perante Deus, andando sem repreensão em todos os seus mandamentos e os seus preceitos. Era Zacarias e Isabel, os pais de João Batista, aquele que foi degolado, né, que todo mundo já sabemos. Então, era o pai e mãe de João Batista. Eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril. Ambos eram avançados em idade e não tinha filho, porque Isabel era estéril. Então, e por que Deus não deixou a madre de Isabel fértil? Porque a madre de Isabel era fechada. Porque era um propósito de Deus. Mas Deus conhecia Zacarias e Isabel, porque está dizendo aqui, ó: eram ambos justos perante Deus, andando sem repreensão em todos os seus mandamentos, em todos os seus estatutos. E o que acontece? Depois de muitos anos de velha, né, ali Deus abre a madre de Isabel, e ali tem um filho, que é João Batista, aquele que veio preparar o caminho de Cristo, o caminho do Senhor. Foi aquele que veio preparar. O João Batista que saiu pregando para todo mundo, dizendo: vem após mim, aquele que eu não posso nem desabotoar as sandálias dos seus pés, não sou digno. Vem após mim, que vai batizar com o Espírito de Deus, o Espírito Santo de Deus. Eu estou batizando com água, mas ele batiza com o Espírito. Então, João Batista era o que batizava com água. Foi nascido de uma mulher estéril, né? Ambos, pai e mãe dele, que era Zacarias e Isabel, ambos justos, irrepreensíveis, sem nenhuma repreensão nos mandamentos e estatutos de Deus, porém era estéril. Então, se você está andando nos mandamentos do Senhor, se você ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, se você faz o melhor para todos, se você ora por todos, se você adora a Deus sobre todas as coisas, você é estéril. Eu não sei qual é a parte da sua vida que você é estéril. Se você está estéril nos negócios, estéril na família mesmo, não casa, é estéril que não tem filhos,
Eu não sei qual é a tua esterilidade, mas creia tão somente no Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, no Deus de João Batista, no Deus de Zacarias, que deu um filho para Isabel, mesmo ela sendo estéril, deu um filho para Ana, deu 5 filhos, eu acho, parece que para Ana, também era estéril, a mãe do profeta Samuel, deu para Sara o Isaac, depois de 90 anos, e o marido com 100. Então, esse Deus é o nosso Deus. Esse Deus é o nosso Deus. E Ele quer te conhecer mais. Está dizendo aqui, ó, conhecemos e prosseguimos a conhecer a Deus. Como nós conseguimos conhecer a Deus? Quando lemos a sua palavra, entendemos qual é o negócio que Deus quer conosco, entendemos o que Ele fez com o povo antigamente, na antiguidade, Ele está fazendo hoje, e Ele vai fazer, porque Ele é ontem, hoje e será para sempre. Com Deus não existe dúvida, e acabou, sim, sim, não, não, e o resto que passa disso já é procedência maligna. Louvado e engrandecido seja o santo nome do Senhor. E assim eu me despeço, em nome de Cristo, com a paz de Deus que excede todo o entendimento, e peço, busquem a conhecer mais de Deus, a entender mais de Deus, e procure a andar numa vida reta, santa, diante do Senhor, para que Ele também venha te conhecer e saber dizer: visse o meu servo esse, visse a minha serva aquela, porque nós não precisamos só conhecer de Deus, mas Deus precisa conhecer quem somos nós. Amém? E assim eu me despeço mais uma vez com a paz de Deus que excede todo entendimento.